Porque o que acontece, meninas, é o seguinte, esse trabalho de constelações, como eu falei para você, né, a mente ela acaba sendo muito limitante, né? E sua forma de colocar as classificações e as palavras e tudo mais. Então a gente fala constelação familiar e acaba acreditando que é uma coisa só, um conceito só, algo que se possa ser descartado ou defendido. Quando, na verdade, isso aqui se trata de um conjunto de correntes de percepções. Então, a gente está falando de Bert Hellinger, certo? Hellinger se formou em filosofia, teosofia. E vocês que leem Hellinger, qual é a porcentagem da obra dele que tem cunho filosófico? Significativa, não é? Hellinger é um filósofo. No entanto, nós não. E aí toda essa parte filosófica que ele escreveu nos parece bela, mas inalcançável. Porque a filosofia ela não é simples, não é? A filosofia tem como função principal questionar. É para isso que a filosofia existe. Então, aqui a gente vai começar a falar hoje, meninas, sobre fenomenologia, atendendo a solicitação de vocês. Eu acho importante, bacana a solicitação, por quê? Porque esse é um pilar muito importante do trabalho. Como se fosse um teto sustentado por quatro pilares. A filosofia, a fenomenologia é um desses quatro. E aí, muitas vezes, a gente, como constelador, sai para atuar sem toda essa base, sem entender um pouco do exatamente o que que é essa filosofia toda e o que que ela requer de mim, então, na hora de estar cara a cara aqui com uma pessoa, e não só para minha vida, postura de vida, entendeu? Então, existe, e sempre existiu, um impasse na filosofia. Uma questão, que vem de uma questão primordial. Todas vocês já ouviram o conceito de que quando a gente capta algo, vê, olha para algo, o nosso cérebro capta esses sinais elétricos e transforma para nós em aquilo que a gente está vendo. Faz sentido? Se eu estou olhando para uma flor, meu cérebro capta aqueles sinais e transforma em uma estrutura formal de percepção para mim daquela flor. Veja bem, o meu cérebro traduz aquilo que meus olhos veem. Então, a filosofia aqui, ela entra no seguinte. Então, peraí. O que que está na base do conhecimento? O que que é mais real? O sujeito, o Felipe, que está olhando para a flor, porque ele está olhando, mas é o cérebro dele que está fazendo a flor. É só aí que está o conhecimento. Ou está no objeto. A flor, ela é do jeito que ela é e a consciência está só captando aquilo, não é? E é aí que a filosofia começa lá atrás, 1600 e tantos, ser meio que dividida em duas correntes, né? Entre tantas todas, entre tantas outras. Mas em relação a essa questão, Felipe e Flor, sujeito, objeto. Uma corrente é o realismo. Ela vai dizer para a gente que a flor é do jeito que ela é. E que ela é real do jeito que ela é. E que a nossa consciência simplesmente capta aquilo ali do jeito que ela é. Então, a base do conhecimento é o afora, é o mundo. E a minha mente vai vivendo nesse mundo. Esse é o idealismo, aliás. Esse é o realismo. Realismo. As coisas estão na base do conhecimento. O idealismo é o contrário, perdão. O idealismo é o interior, é o Felipe. São o cérebro do Felipe, os sinais que ele faz, que está na base do conhecimento. Então, é a consciência que está na base do conhecimento. E o externo, simplesmente, são meros sinais aí elétricos que o nosso cérebro capta. Então, dentro dessa corrente do idealismo, por exemplo, aqui você tem toda a filosofia de Matrix, esse filme Matrix, que sugere que tudo ao nosso redor são sinais, impulsos elétricos, e que é o nosso cérebro, que na verdade nosso corpo está descansando em outro lugar, e nossa mente está submersa nesse mundo de impulsos elétricos, e todo o nosso cérebro é um processo meio que robótico de processamento das informações exteriores. Então, Matrix é uma proposta idealista, como se a consciência tivesse fosse toda a realidade e o externo com pouca credibilidade. Faz sentido? Vocês estão me acompanhando? Idealismo, corrente filosófica. O ser, é o Felipe, a flor está dentro do Felipe. Se não tivesse dentro, ele não conseguia ver fora. Esse é o idealismo. O realismo, não.
entende? Então, por muito tempo a filosofia ficou nesse impasse, porque elas se opunham, então alguns filósofos ficavam para cá, outros para lá, até que veio Kant, Immanuel Kant, com uma terceira via, isso em 1700 e tanto, né? Então, a proposta dele era realmente achar um meio termo aí entre o realismo e o idealismo, que eram correntes que até então se opunham. Então, ele vem com a primeira noção de fenômeno, que ele vai então observar o que é que a coisa, o objeto tem a acrescentar ao conhecimento e o que é que o sujeito tem a acrescentar ao conhecimento. Então ele faz um meio termo ali. Já começa a surgir então com Kant a ideia de fenômeno. A coisa em si em relação com a consciência que o capta. Uma relação entre sujeito e objeto começou a ser estabelecida com Kant, certo? Lá na frente, meninas, na base, o considerado como pai da filosofia está Russell. Russell era um matemático e filósofo alemão. E como ele era matemático, ele entendeu todas as fórmulas, todas as contas e tudo mais, mas a questão dele era um pouco mais profunda. Tá bom, mas o que é o 1? O que é o 2? O que exatamente é o 3? O que são os números? Aí os matemáticos olhavam para ele e falavam, bom, aí eu já não sei. Nosso negócio aqui é outro, me dá os números aí e a gente conta. Então foi aí que ele foi se enveredando para fenomenologia, que foi a corrente criada por Russell. Fenomenologia, já influenciado por Kant lá atrás. A fenomenologia, ela trata-se da purificação do sujeito na percepção do objeto. Se o Felipe já conhece, estudou na escola o que é uma flor, já passou nessa rua 1000 vezes, já tem essa memória dentro dele, quando ele olhar para a flor, ele já tem uma projeção, flor. Então talvez ele não olhe. Ele olha para o celular, continua preocupado com a vida, porque é só uma flor. A postura fenomenológica seria o contrário, seria eu me despedir de toda a memória que eu tenho para me expor totalmente àquilo que está se mostrando ali. Então, do nada, no meio da calçada tem uma flor balançando, colocando seu perfume para um lado para o outro, aquela cor maravilhosa, o sol batendo. Então, a fenomenologia ela vai falar da purificação da minha percepção em relação à coisa, em relação ao objeto. E vai colocar a realidade como um encontro da consciência com o objeto. É aí que vai nascer a consciência a noção de consciência como consciência de, não como algo sozinho. A consciência não pode ser nada sozinha, ela precisa ser consciência de. Então isso vem com Sartre, depois de todo esse movimento de Russell, com o integralismo. Todos os filósofos olhando para o que é a consciência, como ela atua. Então, é de todos esses séculos atrás que a gente está falando. Vamos falar um pouco sobre essa fenomenologia na psicologia clínica. Porque parece que não, mas a fenomenologia, dentro da ciência que é a psicologia, ela é a terceira força. Você tem a psicanálise, você tem a cognitiva, comportamental e a fenomenologia. E o psicoterapeuta fenomenológico é aquele que ele não vai se ater tanto enfaticamente nas dores e memórias profundas que a pessoa traz. Porque até então, filosoficamente falando, a consciência era vista como uma casa de memórias. Uma casa que a gente vai guardando todas as memórias. Você vem lá desde Descartes. Então, eles vão vir aqui com uma outra proposta, que a consciência, então, ela não é essa museu que guarda quem quinquilharia, ela é leve como vento, que se direciona primeiro aqui, depois ali, agora estou aqui na mentoria, prestando atenção no Felipe, quando acabar eu vou preparar meu descanso, da manhã eu vou acordar, vou para o meu trabalho, minha consciência ela vai se direcionando levemente em direção às coisas. É isso que o integralismo, depois da fenomenologia, vai dizer lá em 1800. Eu digo isso porque foi isso que tocou. Então, dentro da fenomenologia, o psicoterapeuta, ele trabalha com a noção, dar um sentido diferente para a vida para essa pessoa. Para que a partir desse novo sentido ela possa, como sujeito, perceber os objetos de forma diferente. Não mudar os objetos em volta do ser, mas entende? A base do trabalho do psicoterapeuta fenomenológico é mostrar para o cliente que a vida é preciosa, fazer ele voltar às coisas mesmas, olhar para a natureza e ver que linda ela é, novamente, como se fosse a primeira vez.
Então, basicamente, a fenomenologia hoje ela está na base de toda a filosofia contemporânea. Por quê? Porque ela revolucionou a forma de questionar, que é o que a filosofia faz. O que o Russell dizia é necessário voltar às coisas mesmas. Tá, uma árvore, beleza. Mas o que é exatamente uma árvore? O que é? Se exponha a ela. Olhe, veja os detalhes, sabe? E é aí que Hellinger, lá depois da guerra, que ele vive toda uma experiência terrível, traumática, que ele vai ficar 3 anos depois da guerra em um mosteiro, em meditação silenciosa. E nesse período, ele se dedica bastante fervorosamente a entender, então, o que é a consciência humana. O que é a consciência? E ele viu por ele mesmo. Apesar de ser formado em filosofia, naquele monastério foi onde ele silenciou e começou a perceber que exatamente tudo isso que a gente conversou, consciência, o que é consciência? Aí ele caiu toda a filosofia que a gente conversou, consciência, consciência de. E aí chega nessa relação, sujeito-objeto. Então ele traz, ele toma essa fenomenologia, que lembra-se, trata-se da purificação da consciência do ser para que ele não contamine o mundo ao redor dele com suas próprias projeções. Mais uma vez, a fenomenologia que trata-se da descontaminação das projeções que a gente faz para o mundo, para que a gente possa se expor ao mundo tal qual ele é realmente, e não mais sujeito à nossa própria percepção, é tomada por Hellinger na forma como nós nos expomos ao campo. Então, eu tenho um primeiro momento onde eu sou totalmente fenomenológico. Ou seja, eu estou descontaminado de tudo que eu já sei para estar aqui agora totalmente escutando a pessoa, qual é o tema. Por isso que eu falo, tá anotando o tema? Para de anotar, porque a postura fenomenológica é aqui, agora. Olha nos olhos, ouve tudo, começa a constelação, derruba tudo. Deixa os representantes se movimentarem do jeito que eles quiserem, sem controle nenhum, para que em algum momento, no meio desse caos, alguma luz se acenda. Agora está claro. Então, qual é a palavra aí? Coragem, né? Fenomenologia é uma postura de coragem. E o que se opõe a ela? Querer estar no controle. Meus amigos estão aqui, meus colegas consteladores, a pessoa está aqui, está me pagando para constelar, eu preciso de um final feliz. Eu preciso de um final feliz. Então o representante me fala, nossa, como se eu sentisse uma raiva, um ódio, não quero olhar, não. Aí a consteladora diz, bom, olha para ela e fala, eu te vejo. Fala, eu vejo você. Já começa a vir com frases de solução, sabe? Quando que precisa ser fenomenológico para olhar? O que que vem aí? Sinto raiva. Ah, então fala. Só isso. Porque muitas vezes essas raivas, esses movimentos, eles não são ditos nas famílias e ficam atuando como diálogo interno que ninguém diz. Então, quando a gente diz, porra, grande coisa, hein? Grande trabalho sendo feito. Mostrar aquilo que a gente está vendo. Isso é fenomenologia. Isso primeiro querer ver. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou acender a luz no quarto totalmente escuro e vou mostrar para a pessoa que eu estou vendo. O que que eu preciso? Abertura. Se antes da luz acender, eu já sei que eu já acho que eu sei tudo que vai aparecer aqui, então não precisa acender a luz. Então eu preciso de um momento de escuridão total, de não sei. Ó, e é no momento mais escuro da noite que o sol chega. Então a fenomenologia, ela é uma corrente filosófica que já vem de muitos anos atrás. E lá no fundo, ela trata-se de iluminação espiritual. Porque se você conseguir se expor totalmente a uma flor, por exemplo, você vai ver que ela é um milagre. Que ela não é só uma flor, ela é uma. Aquilo não precisava ser, aquilo simplesmente é. Entende? E é aí que nos falta a fenomenologia. Começo da Bíblia, primeiras frases da Bíblia. No princípio era o verbo é ser. Simplesmente é. Todos os pontos de interrogação vêm depois. Entende o que eu estou dizendo? A fenomenologia trata-se de voltar para isso, para as coisas mesmas, do jeito que são. Porque depois de tanto tempo vivendo, 30 anos vivendo nesse corpo, vendo tanta coisa, já estou zonzo, a realidade se mostra para mim, mas tudo que eu olho eu vejo meu passado.
Então é necessária uma purificação dos sentidos para voltar às coisas mesmas. Faz sentido para vocês? É disso que se trata, Kátia, a fenomenologia. A arte de conseguir ir além de mim, além daquilo que eu acho que é, para me expor totalmente aquilo que é. Quando eu consigo me desprurificar daquilo que minha mente vai falar para mim quando eu ver alguma coisa. E conseguir ir além disso. É uma postura. Certo? Então, Hellinger ele toca a filosofia na sua busca. Ele quis entender, ele se dedicou para entender o que é a consciência. E é aí que ele vai chegar lá no integralismo do Sartre, que vai falar que a consciência é consciência de algo. E aqui estamos. Então, no seu livro, a fonte não precisa perguntar pelo caminho, vocês vão poder ler num trecho, num título chamado O Caminho Fenomenológico do Conhecimento, algo bastante profundo sobre a relação de Bert Hellinger com toda essa corrente fenomenológica filosófica que a gente está falando, tá bom? E não só, ali vocês encontram também a Hellinger fazendo um mapeamento de toda a obra dele, dos lugares onde ele falou sobre essa postura fenomenológica. Então, eu acho que vale a pena a gente se ater um pouquinho aqui para ler juntos o que Hellinger escreve, então, sobre fenomenologia em seu livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Vocês topam?